Meninas, tudo bem? Hoje eu tô muito feliz porque eu tô fazendo uma coisa que é um dos meus primeiros projetos quando eu comecei esse blog, que era trazer especialistas para falar com a gente sobre o tema divórcio. E hoje eu tô aqui com o Marcelo Rodante, meu amigo de infância, que se tornou um advogado especialista em família e especialista em conciliação, que é por isso que eu aprecio muito o trabalho dele. E aí ele vai falar um pouquinho com a gente sobre esse tema. Marcelo, tudo bem? Tudo bom. Primeira coisa que eu queria que você falasse, quais são as primeiras orientações que a gente tem que ter quando a gente se separa? Tá, quando você quer se separar, Isso. você decidiu que você quer se separar. Ou esse casal decidiu que o caminho agora vai ser realmente, não tem mais o que fazer, é a separação. Então a gente pode dividir em duas situações diferentes. Tá. Uma, o casal resolveu que quer se separar. Especificamente, juridicamente falando, se divorciar. Né? Que é o termo mais Que é o termo correto. É o divórcio. Então, se o casal quiser se divorciar, então eles vão ter que procurar, na verdade, um advogado para receber essas primeiras orientações. E aí você vai saber se tem filhos, se tem patrimônio, se vai pagar alimentos, como que isso vai acontecer, em que ritmo isso vai acontecer, se vão ser feitas algumas reuniões, se o casal já tem bem amadurecida a forma da separação dos bens, do pagamento dos alimentos, como vai ficar a questão da guarda. Então tem vários temas que o casal que quer se separar, especificamente se divorciar, vai ter que compreender junto com um especialista. Qual é a diferença entre o divórcio consensual e litigioso? Então vamos pegar o exemplo desse casal que resolveu se divorciar. Eles querem fazer isso juntos, então eles vão fazer um divórcio consensual. Eles vão no advogado e o advogado é que vai submeter ao Poder Judiciário a homologação do divórcio ou vai fazer uma escritura pública num cartório para fazer o divórcio. Qual a diferença? Se tiver filhos menores ou não. Com filhos menores, você precisa fazer o divórcio na justiça. Sem filhos menores, você pode ir num cartório e fazer o divórcio. É consensual porque todo mundo ali, os divorciandos, eles estão em comum acordo em relação a todos os termos do divórcio. Se, por outro lado, eles não tiverem de acordo com o valor da pensão, ou como vai fazer a partilha, ou como vai ser a guarda, ou a regra de convivência dos filhos, aí não tentando chegar numa composição, não conseguindo, aí você precisa fazer um divórcio litigioso. E aí a partilha vai poder ser litigiosa, a pensão vai poder ser litigiosa, e aí o juiz vai decidir quem está certo, quem está errado. E o processo costuma demorar mais, né? O processo costuma demorar mais, porque quando você faz consensual, você submete o acordo para o juiz ou no cartório, e aí você tem aquela homologação, você resolve a questão muito mais rapidamente. Se for litigioso, você vai ter que esperar o transcurso de um processo. Pode demorar 1 ano, 2, pode demorar 5 anos. Tá. E como é que funciona a fixação de alimentos? A gente até bateu um papo antes, essa fixação dos alimentos tem que beneficiar os filhos. Como é que funciona? De modo assim, bem simplificado. De uma maneira simples, os filhos eles têm que continuar sendo tendo a escola, a alimentação, tem que continuar tendo a sua vida normal. Tá. Então é importante que os pais eles façam um orçamento para entender quanto custa, qual é o custo do filho, daquela criança. A vida daquela criança em todos os seus sentidos. Alimentos não é só supermercado e comida. Qualquer coisa que a criança gaste, aí o presentinho da escola, tudo. Lazer, lazer, o o cinema. Também. Então você tem que fazer um orçamento. Tá. E falar, bom, essa criança ou essas crianças custam esse tanto daqui. E aí você tem que entender, primeiro, esse orçamento vai se manter pós-divórcio ou os pais precisam fazer uma modificação nesses valores? Adaptações, né? Vamos adaptar, porque afinal estamos divorciando, o orçamento vai ficar mais apertado. Ou não, vamos manter esse orçamento aqui. E aí quanto cada um vai contribuir para esse orçamento? E aí normalmente você faz uma regra, quanto um ganha, quanto o outro ganha, como que funciona justamente a situação financeira de cada um para saber a contribuição. E aí você faz um acordo para você poder fazer esse pagamento. O pagamento pode ser feito em dinheiro
diretamente para a mãe ou para o pai, ou aquele que for pagar pode pagar diretamente a escola, pode pagar diretamente o balé, pode pagar diretamente o plano de saúde. Tem pagamentos diretos e tem pagamentos que são feitos em espécie. Lembrando, né, Marcelo, uma coisa que eu descobri quando passei por isso, que o pagamento direto implica em tributação. Quando você paga a pensão diretamente para a mãe, por exemplo, Certo. isso é considerado uma renda. Então, o filho que recebe, ele, em teoria, ele é sujeito, sim, ao pagamento do imposto, que é um ganho que Certo. vai ser tributado. Tem que consultar um advogado ou um contador para você saber as faixas de porcentagens dos impostos, fazer o cálculo direitinho e fazer o recolhimento no Carnê-Leão. Quando o pagamento ele é feito direto, ou seja, diretamente na escola, o pai paga a escola, e aí vai ter um outro impacto contábil. Porque você vai ter que ver se a criança, na verdade, ela é considerada um alimentando ou se ela é um dependente. Então tem todas umas regras que quem fizer um divórcio e for pagar uma pensão alimentícia tem que previamente compreender. Às vezes você acha que você vai receber, por exemplo, R$5.000 de pensão para o seu filho e no final das contas você vai pagar 860 de imposto. Isso é super importante. Eu acho que é uma das questões que, enfim, você só descobre realmente quando você passa por isso e que a gente precisa, o advogado precisa orientar, né? Outra coisa, Marcelo, você poderia falar um pouquinho pra gente sobre a diferença de guarda unilateral e guarda compartilhada? Tá. Guarda, Tarsila, as decisões que envolvem a vida da criança. As principais decisões, elas têm que ser tomadas pelo guardião, pela guardiã. Então, a escola que a criança vai estudar, se ela vai ter que submeter a alguma cirurgia, se ela vai fazer um intercâmbio, essas decisões que impactam, de fato, a vida da criança, elas estão nesse conceito de guarda. Hoje em dia, a guarda, normalmente, ela é compartilhada. Por lei, ela é compartilhada. Só não vai ser compartilhada se o pai ou a mãe não quiserem ter essa guarda compartilhada. Tá. Ou, se for assim, um pai e uma mãe, assim, absurdamente ruim, sabe? Que coloca a criança em risco, que tem muito Que tipo de expõe violência, aquela que criança a expõe. perigos. Só essas situações bem drásticas hoje, elas são justificadoras para você conseguir fazer uma guarda unilateral. Tá. A guarda unilateral, ela foi historicamente aquela realizada no Brasil, desde o Código de 2002, mesmo como uma modificação que teve em 2008, continuou-se na legislação tentando introduzir a guarda compartilhada, continua havendo muitas guardas unilaterais, e por briga dos pais, das associações, houve um lobby e também com o apoio do Instituto Brasileiro de Direito de Família, consolidou no Brasil uma nova legislação que traz a guarda compartilhada. Mas é importante saber que a guarda compartilhada tem a ver com decisão. Não tem a ver com a moradia. Com o tempo de convivência do pai ou da mãe com as crianças. Ah, ótimo. Então, a famosa visitação, né, que as pessoas reclamam muito desse termo, que pai e mãe não visita, mas convivem. Sim, né? sim. Esse tempo à disposição, ele pode ser alternado. O tempo de disposição. Então, vai ficar com um filho na terça, na quinta, no final de semana alternado, nas férias, ano novo, feriados. Esse é o tempo de convivência. Aí os pais têm que fazer uma regra de convivência, que é importante manter também. Haver a dinâmica, a rotina, é super importante. Não é porque você tem guarda compartilhada que essa regra de convivência é livre. Ser livre pode não ser bom para a criança, nem para os pais. O pai e a mãe não conseguem saber quando vão sair, quando vão jantar. Isso é muito importante, né? você ter um planejamento, Você né? planejar e seguir na medida do possível, com alguma flexibilidade. Claro. Mas tem que diferenciar. Então, falar, a guarda alternada fica na casa de um e do outro. Não. A guarda não é alternada porque são as decisões. São 24 horas por dia, 7 dias da semana, 365 dias no ano. Que você vai estar sujeito a trazer a sua decisão. Sim. Mas o tempo vai variar. Ótimo. O que é alienação parental e como a gente faz para evitá-la? Uau, esse tema... É um tema, né, que está sendo, felizmente, tem sido falado. E eu queria que você desse a sua contribuição. Bom, vamos começar explicando o que é alienação parental. Alienação parental, ela é o resultado, ou são aquelas medidas que normalmente, um genitor acaba fazendo para diminuir a figura do outro genitor. Então, é aquele pai que fala mal da mãe, ou aquela mãe que fala mal do pai para a criança. Então, você tem normalmente um alienador,
um alienante e uma criança. A alienação parental, ela não pode, não é permitida no nosso ordenamento jurídico, é proibido fazer alienação parental. Ela também pode acontecer pelo avô ou pelo diretor da escola, quando denigre a imagem de um pai, de uma mãe, assim vai. Tá. Então, todas as medidas que diminuem a percepção que a criança tem de um genitor, alienando esse genitor da vida da criança, implantando falsas memórias, falando mal, corroendo a relação, machucando aquela criança, é uma forma de alienação parental. Ela vai ter graus, você pode ter uma síndrome de alienação parental quando a criança já começa de fato a falar mal do pai ou da mãe, quando já não sabe mais porque o pai e a mãe saiu de casa e vai falar mal do pai, não quer estar com o pai, não quer estar com a mãe, e aí você vai pesquisar e vai entender, você vai ver que existem ali memórias falsas ou verdadeiras, mas que denigrem. Isso é uma alienação parental. A alienação parental em si não é crime, mas às vezes uma situação de alienação parental pode ser. Então, por exemplo, você falar que o pai abusou sexualmente de uma filha, tá? Então você tem uma alegação falsa de crime, ou você tem uma injúria e assim vai. E a nossa legislação não permite isso. E como é que evita isso? É difícil, porque você tem ali o pai e a mãe, às vezes, muito magoados, muito machucados, né, com o término da relação. E aí é onde ele vai se agarrar em falar mal do outro, em querer denegrir o outro. Muitas vezes nem se dá conta do que ele está gerando para a criança. Sim. Mas ele está com raiva, ele está com ódio, ele está com mágoa. Então ele vai expressar isso. E quando ele expressa isso, ele está gerando isso na criança. Como e o maior isso? Mal, né, Marcelo, é ele está fazendo para a criança. Às vezes eu diria, olha, é terapia, é um olhar mais cuidadoso, é melhorar a comunicação. Sim. Agora, juridicamente falando, existem medidas judiciais para podem ser tomadas, para você poder advertir, para você poder suspender, para você poder até retirar a autoridade parental de um pai ou de uma mãe quando é muito grave. Tá. Mas veja que isso também não resolve a questão. Quando o judiciário tem que interferir numa questão de alienação parental, é porque a situação já está disfuncional e a intervenção do judiciário não vai resolver o problema, porque ela não vai conseguir reconstruir laços, ela vai conseguir aplicar punições. Ah, é possível que uma mãe advertida deixe de fazer isso? É, mas a prática mostra que essa relação disfuncional ela não se resolve com punição. Então é um tema muito difícil e que precisa ter um olhar muito cuidadoso. Não, e eu sempre falo isso, né, nos meus textos, enfim, você tem que entender que a criança tem que ser preservada. Ela não tem, o casamento acabou, a paternidade e a maternidade não acabam. Outra coisa, como agir diante de muita mágoa? Eu sei que você tem muita experiência. Marcelo tá há 20 anos já trabalhando com direito de família. Então ele já viu muita coisa e eu queria que você dividisse com a gente, enfim, as suas percepções. Se você puder, assim, dar uma dica para quem tá passando por isso, como administrar a mágoa? Como é que a gente faz nessa hora que para muitas pessoas é muito difícil, mas a gente também tem que saber a hora de parar com isso e continuar, né? Porque a vida segue. E eu queria que você dividisse a sua... Enfim. Tarsila, assim, aqui no escritório, ao longo desses anos todos, eu posso te dizer, cada pessoa pensa de uma forma, parece meio clichê, mas cada um sente de um jeito, tem uma perspectiva, tem uma história. Cada ser humano é muito complexo. E cada ser humano vai responder de uma maneira diferente às adversariedades que a vida traz para ela. Tá. Né? Agora, assim, o divórcio em si, ele é um evento multidisciplinar. Ele não é só jurídico, ele é emocional, ele é energético, ele envolve vários feixes. E às vezes quando você tem só um olhar, você vê que a questão fica um pouco capenga. Né? Mas tem pessoas que vão passar por um divórcio e eles vão ter um olhar mais jurídico, eles estão mais preocupados com o processo, com esses temas que a gente falava. Tem gente que vai passar por um divórcio e vai diminuir a carga jurídica e vai aumentar a emocional. É mais a questão da terapia, de entender o que foi, e o luto, e como é que você vai fazer, enfim, a sua vida caminhar, né, a famosa luz no fim do túnel. Então, assim, o divórcio ele é muito complexo e ele traz vários feixes. O ideal é olhar para todos esses feixes, do jurídico, do emocional, do energético, do espiritual até. Tá. O que eu acho que as pessoas, elas têm a potência, todas as pessoas têm a potência de superar esses momentos. Às vezes elas não têm os recursos necessários para isso, né? Mas a potência todo ser humano tem. É por princípio,
que eu acho que as pessoas podem e devem transformar e passar por essas fases. Agora, tem que apostar nos recursos. É fácil ver quando as pessoas estão magoadas e machucadas porque a comunicação é distorcida, a pessoa se vitimiza, ela culpa o outro, ela tem uma dificuldade de assumir a sua responsabilidade no que aconteceu. Muitas pessoas, elas chegam aqui dizendo que elas assumem a responsabilidade, que elas são protagonistas, mas começa a falar e você vê, por causa do outro. Eu acho que esses divórcios são oportunidades de verdade na vida para as pessoas recomeçarem, para elas entenderem que elas sempre podem fazer de novo, entender os padrões, entender os hábitos, fazer uma releitura da sua forma de comunicação consigo mesmo e com os outros. É um momento importante, é um momento de dor, mas ele é um momento que pode fazer as pessoas recomeçarem. Eu acredito no recomeço, né? Agora tem gente que vai demorar uma semana, tem gente que vai demorar um ano e tem gente que vai demorar 10 anos. Sim. Pode ser que tenha um outro que fique a vida inteira magoado. Cada um vai ter a sua história. Eu, como advogado, eu ajudo principalmente no jurídico, mas eu tento, na medida do possível, ter um olhar mais integrativo para ajudar essas pessoas. Você percebe, Marcelo, uma evolução ao longo de todos esses anos que você tem trabalhado? Por exemplo, o número de litígios caiu? Você acha que as pessoas estão mais equilibradas nesse momento? Ou você acha que ainda a gente precisa... Enfim, eu tô falando como ser humano agora. Você acha que a gente precisa trabalhar muito, assim, ainda? Evoluir muito para passar por um momento desse de uma maneira mais tranquila? Olha, é difícil dar uma resposta porque depende da visão que você tem. Se eu tiver uma visão mais romântica, eu vou falar que o ser humano é lindo e que está sempre melhorando e que todo mundo evolui. Se tiver uma visão mais pragmática, a gente vai olhar os dados. E nos dados você vê que o número de divórcios cresceu exponencialmente. Né? A quantidade de divórcios é gigante. Né? Quando você vai num casamento, você pode ter certeza que logo aquele pessoal lá... Aquele casal pode estar se divorciando. Logo vai se divorciar. Recentemente, eu fui numa bodas de um grande amigo, né? E a gente via aquela festa, aquilo é raridade, né? Uma festa lá, porque tá junto, né? Mais comum é o divórcio. Então, pragmaticamente, o divórcio aumenta muito. Mas aumenta por quê, na minha opinião? Facilitou o processo de divórcio. Sim. Isso é um dado. Você pode divorciar no cartório, a legislação ela ajuda. Antigamente não podia divorciar, depois você tinha que esperar um certo tempo. Sim. Enfim, mudou. As pessoas estão mais intolerantes. Então elas têm menos paciência para se relacionar. Imediatistas, né? Você tem as redes sociais, você tem as pessoas saindo e elas se encontrando, e aí elas ficam uma coisa mais fugaz, assim, mais líquida, relacionamentos mais líquidos, né? Então, assim, e hoje as pessoas elas têm um apelo maior pela felicidade. Então todo mundo quer ser feliz. Então não tá bom, eu vou buscar minha felicidade. Antigamente, as pessoas elas eram mais concretas, elas buscavam mais segurança. Sim. A mulher, ela tinha uma criação para ser mãe, sonhava com os filhos, e o marido, ele era lá o papai pig, né? Que trabalhava, voltava para casa. Hoje em dia não é assim. E a gente tem que compreender que a sociedade está mudando. E como a gente responde para isso? Bom ou mal é julgamento que não cabe. Está acontecendo isso. Como a gente responde? Como lidar melhor com isso? Né? Um olhar mais romântico ou mais pragmático? Pragmaticamente, o que tem de divórcio não é brincadeira. Bom, gente, eu acho que Marcelo, eu adorei. Muito obrigada, Marcelo. Adorei. Devia ter visto esse vídeo quando eu me separei. Eu não tive esse vídeo quando eu me separei. Gostei muito, achei que ele abordou os temas assim mais importantes. Espero ter contribuído com você aí do outro lado, que ou tá passando por isso, ou já passou. Acho que, enfim, tem uma amiga, como ele falou, a gente conhece muita gente que tá se separando. Então, indica esse vídeo que eu acho que pode ajudar muito. Muito obrigada, Marcelo. Obrigado a você, Tarsila. Obrigada, viu? Parabéns, adorei. Parabéns pelo seu trabalho. Ai, obrigada. E você pelo seu. Obrigado. Que eu sei que você tá ajudando muita gente por aí. Tá bom, obrigada. Imagina, um abração. Tchau, gente. Tchau, tchau.